Coisas que eu parei de fazer e o meu corpo agradeceu. Vamos para a parte 2. Por muito tempo eu tive uma energia extremamente masculina. Isso depois que eu me tornei mãe. Isso me prejudicou, porque eu acreditava que eu precisava dar conta de tudo e de todas as tarefas da minha vida, masculinas, femininas, porque eu não tinha outra escolha a não ser dar certo. E uma das partes mais vigorosas do meu lado masculino era a questão com o corpo, a questão de performance, a questão de sempre estar se superando nas limitações corporais. E claro, isso teve o preço, porque tudo tem um preço. O preço foi exaustão, o preço foi a comparação, foi tentar dar conta de tudo e ter o melhor shape, ter a melhor performance e nunca falhar e ser uma mulher incrível, sendo que eu era apenas uma mulher que precisava ser cuidada, amada, que precisa se olhar com uma lente de autocuidado, de leveza, de amor, de serenidade, sabe aquela paz? É isso. Eu achava que eu só mudaria essa energia masculina. Na verdade, eu não queria nem mudar, mas eu queria me provar cada vez mais forte, mais capaz, mais competente, aquela pessoa menos vulnerável, menos sensível. E isso mudou muito depois que eu comecei a entender que o processo era cíclico, que essa autocobrança que eu trazia para minha vida mais me prejudicava do que ajudava. E depois de um bom tempo, o que me ajudou muito foi ter entrado em um relacionamento que a pessoa começou a cuidar de mim, me permitir ser cuidada. E é engraçado como nós mulheres atrelamos toda a nossa melhora de vida com o corpo, né? A gente quer ser vista, a gente quer ser notada, a gente quer ser valorizada, reconhecida. Tudo muito em volta da nossa aparência, do nosso nível de capacidade, das estrelas que a gente recebe por ser quem a gente é, por uma validação externa e nada interno, tudo sempre do outro, pelo outro. Uma das formas de controle que me ajudaram muito quando eu deixei de ter foi a questão do me pesar toda semana. Antigamente, me pesar, ver a balança diminuindo era um sinal de que eu estava conseguindo alcançar os meus resultados da melhor forma, sendo que isso não era um parâmetro definidor daquilo que eu estava conquistando. E um detalhe, eu era uma mulher magra, eu era uma mulher que, apesar de ter tido uma filha, uma gestação, o meu corpo ele não era um corpo gordo, eu não era acima do peso, eu não tinha sobrepeso, nenhuma doença crônica, mas eu queria me ver cada vez mais encaixada no padrão. Então eu me pesava sempre, eu me comparava sempre, eu sempre observava como falha não ter alcançado um resultado que eu tinha estipulado. E os números, as quantidades contavam muito nessa época, mas eu precisei me desprender disso. É engraçado como um padrão de corpo ele dita o nosso humor, né? Porque se eu via a balança subindo, para mim era um sinal de fracasso, era um sinal de que eu tinha falhado. Assim como outros parâmetros que eu costumava utilizar como métrica. E hoje eu entendo que o corpo feminino ele oscila, que o nosso humor oscila, que os nossos hormônios oscilam e tudo isso afeta no nosso bem-estar. É claro que cada vez mais que a gente busca um estilo de vida saudável, nós nos encontramos mais, a gente sabe manejar essas fases, esses sentimentos, e acaba que a gente consegue ter mais consciência durante todos os processos, porque a gente se conhece, e isso é extremamente importante. Mas, como eu disse várias vezes em vários vídeos aqui, tudo isso é questão de viver um processo de autoconhecimento extremamente importante, que a gente tem que mergulhar no nosso interior. E o interior, ele é bem desafiador de ser desvendado, porque a gente não se conhece, a gente está se descobrindo. É a primeira vez que a gente está vivendo isso, experienciando isso. E eu parei de transformar variação em fracasso. E comecei a verificar, a analisar quais eram os meus pontos fortes, além da masculinidade. Isso para mim antigamente era um ponto forte, mas eu não queria ser mais masculina. Eu queria ser feminina, eu queria viver o feminino, eu queria ser amada, eu queria ser cuidada, eu queria que eu também tivesse esse olhar de autocuidado para mim. Porque a cobrança, a autocobrança, ela vinha com a ideia de que eu só tenho esse caminho, e se eu não seguir esse caminho, nenhum será melhor. Eu não terei outras opções, eu não terei outras oportunidades durante o processo. Outro ponto que me ajudou bastante foi parar de me comparar com corpos diferentes do meu. A questão de ter esse lado de conquista, de poder, de masculinidade mais aflorado, faz com que a gente tire um pouco do foco aquilo que a gente veio para fazer. A gente começa a focar em coisas que vão além da nossa alçada. A gente começa a se comparar, a gente começa a se comparar com vidas e pessoas completamente diferentes do que a gente é. Outro ponto fundamental que eu percebi
depois que eu cheguei nos 30, porque hoje eu já tenho 30 anos, é o fato de que a maturidade acompanha as nossas decisões também. Então, aos 20 anos, a minha preocupação era enorme e bastante acentuada em relação ao meu corpo, ao que as pessoas iam achar de mim. Muitas vezes eu pensava nas críticas e por muitas e muitas vezes eu deixei de fazer coisas que eu amava por conta disso. Mas agora, chegando aos 30, na verdade, um pouco antes disso, eu já comecei a me importar menos, eu comecei a valorizar a questão da minha vida pessoal e profissional, o meu crescimento, sem ficar com os olhos e ouvidos ao que os outros pensavam sobre mim. E isso é extremamente importante, essa jornada de transformação que é vivida por muitas pessoas. Tem gente que desperta aos 20, tem gente que desperta aos 30, tem gente que desperta aos 40, tem gente que desperta aos 50 e tem gente que não desperta, que vive a vida com medo, com receio, com medo da transformação, com medo da mudança e acaba que não faz coisas diferentes por achar que não é capaz, por ter receio, por ter medos, por não tentar, simplesmente não tentar. Ou às vezes vive em um ambiente que desestimula e um ambiente que coloca para baixo. Eu, por muito tempo, principalmente depois da maternidade, comecei a ter um estado de consciência muito aflorado do que eu queria, para onde eu estava indo, onde eu queria chegar. Sempre tive muito claro na minha cabeça como sair do ponto A para o ponto B, e isso foi muito importante porque, por mais que tenha sido muito desafiador ser mãe nova, e ter construído esse laço com a questão da, da masculinidade, de sempre estar conquistando as coisas, eu percebi que não era só isso que me faria alcançar. Não era isso que me faria chegar lá. Eu precisava olhar para mim como mulher e para os meus sonhos também, não só para mim, e verificar o que eu precisava fazer, mudar e talvez até fazer de forma totalmente diferente a minha jornada. Mas isso exige clareza, exige autoconhecimento, exige que você pare, olhe para sua vida, reflita se você está satisfeito onde você está, se você não está satisfeito e o que você pode fazer para mudar. A gente tem que entender que nem todos os dias nós seremos constantes, constantes com assiduidade, constantes com toda a nossa força. Terão dias que a gente vai dar 40% daquilo que a gente tem para dar. Terão dias que a gente vai performar em 80%. Terão dias que a gente vai performar em 10% e tá tudo bem, porque o importante é fazer o todo dia. A constância, ela não é o 100% toda vez. A constância é sobre o melhor que você pode dar nas condições que você tem todos os dias. Fazendo todo dia, você começa a ver os resultados aos poucos. Vou dar um exemplo. Nas últimas semanas, eu não consegui fazer 2 treinos no dia, que é uma meta pessoal. Eu sempre faço um cardio e um treino em horários diferentes. E por muito, muito tempo mesmo, eu não me permitia falhar nisso. Então eu ia mesmo cansada, mesmo exausta, mesmo sabendo que isso me prejudicaria em questão de sono, em questão de frustração. Eu ficaria frustrada porque eu não teria conseguido dar check naquilo que eu tinha me proposto. Mas, ao longo do tempo, ao longo dos anos que os resultados começaram a vir para minha vida, eu entendi que não era todo dia que seria 100%, não era todo dia que eu ia ter o meu máximo potencial. Seriam dias diferentes, distintos, com entregas diferentes, cheios de altos e baixos, porque a vida é assim. A gente não tem uma vida linear, a gente não tem uma vida que todo dia vai ser perfeita. Isso é ilusão. Isso não existe. Nem mesmo as pessoas que aparentemente são completamente felizes, que são completamente estáveis e têm uma qualidade de vida, uma condição de preocupação muito menor do que a população normal, também não tem dias felizes todos os dias. A gente passa por desafios, a gente passa por imprevistos e a gente tem que contar menos com as nossas expectativas, inclusive perante o mundo, porque pode acontecer de ter decepção, pode acontecer de ter percalço, pode acontecer de ter desafios que não estão nos nossos planejamentos. E se a gente tem essa perspectiva sobre a vida, fica muito mais simples lidar com ela. A gente não vai se frustrar por qualquer coisa, a gente vai estar muito ciente de que pode acontecer tudo e pode acontecer nada. Pode ser que a gente tenha um dia incrível e pode ser que a gente tenha um dia um pouco mais desafiador. Então, 3 pontos que eu considero, se fosse colocar em palavras, extremamente relevantes para essa transição, foi a questão da previsibilidade,
de saber que eu teria imprevistos, que eu teria dias incríveis, a questão da maturidade também, que foi construída ao longo dos anos. A maturidade não veio de um dia para o outro, foi uma construção de sempre, sempre mesmo, estar buscando melhorar, estar buscando me entender, estar buscando entender um pouco mais sobre o mundo, até porque eu não sou a pessoa que sabe tudo, eu sou uma eterna curiosa, porque eu sempre vou buscar cada vez mais conhecimento para melhorar aqui dentro, para melhorar o mundo também, tudo aquilo que eu posso entregar para ele, seja na minha profissão, seja no meu pessoal. A gente nunca vai parar de buscar. Por quê? Porque nós somos seres em evolução. A gente está aqui para isso, para se desenvolver, para melhorar a nossa vida, melhorar a vida das pessoas e não só chegar como a gente chegou e não fazer nada de diferente, não fazer nada para a gente buscar ser melhor. E por fim, entender que fases distintas, talvez extremamente desafiadoras, talvez fases que sejam de vitória, consideradas fases mais fáceis, existirão. Sempre vai existir. Por fim, não menos importante nessa transição também, como eu havia comentado no início do vídeo, foi a questão de me relacionar com uma pessoa que me proporcionou enxergar o meu lado feminino, que eu não tinha que dar conta de tudo, que eu não precisava ser a Mulher Maravilha, porque existe o outro lado também. Existe uma pessoa que está segurando a minha mão e que vai me ajudar nessa caminhada, que eu não preciso fazer tudo sozinha, que o caminho não é solitário, que por mais que eu seja uma mãe, não é necessário que eu trilhe a jornada com a minha filha, só eu e ela até o final, porque agora eu encontrei uma pessoa que está caminhando comigo de mãos dadas, e eu sei que nem todas as pessoas têm a oportunidade de conviver e ter uma pessoa assim ao lado, mas um grande conselho, e o conselho que eu sempre dou nos meus vídeos, o ambiente importa muito, quem está ao seu lado importa muito para como você vai se sentir, como você vai levar a sua vida, como você vai se enxergar, que você irá reagir em relação ao mundo, se você vai ser uma pessoa mais reativa, responsiva, uma pessoa com energia baixa, ou uma pessoa alta astral, uma pessoa que sente capacidade, uma pessoa que se desenvolve, uma pessoa que busca sempre o melhor. Isso é definidor. Quem está do seu lado, quem frequenta os mesmos ambientes que você, seja no trabalho, seja dentro da sua casa, seja em qualquer ambiente que você esteja com frequência, saiba que a energia dessas pessoas sempre vai afetar a sua e provavelmente vai ser definidora na sua opinião, na sua palavra e nas suas atitudes. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Eu não sei se ficou com muito nexo, porque eu comecei em um local, terminei em outro. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.